Salve, nação forrozeira! Aqui quem fala é Andresa Doroteu e nós estamos iniciando a nossa temporada de episódios do nosso Forrocast, os Sons do Nordeste. E nesse primeiro episódio, nós vamos ter os Sons do Nordeste, a origem. Essa é a nossa temática de hoje, com nossos ilustres convidados, né? Meu grande irmão, Sampas Percussão e... de frente para mim, Felipe Cunha. Seja muito bem-vindo, Felipe. Felipe Cunha é licenciado em música, é engenheiro em mixagem, masterização, produção musical e audiovisual, além de composição, arranjo e musicoterapeuta. Às vezes cara de pau. Atualmente tem desempenhado atividades em audiovisual e, além disso tudo, é meu irmão de coração, o irmão que minha mamãe não me deu. Deu sim, olha eu aqui. Ela me adotou quando ela me conheceu. Ela disse, meu filho. Filho que eu não conhecia. Tá valendo a boa intenção dela. Então seja muito bem-vindo, Felipe. Me sinto em casa. E vamos bater um papo sobre o que mais nos interessa, que é música, né, não, meu irmão? Exatamente. Eu já ia dizer forró, tá vendo? Mas vamos lá. Exatamente. Antes da gente começar, eu gostaria também de fazer uma pontuação em relação ao nome, né, desse projeto, Forrocast, Sons do Nordeste, que deixa de ser apresentado pela banda Forró Mandacaru, que agora se chama Banda Flor de Palma, Forró Flor de Palma. E aí, vamos seguir com o nosso bate-papo, certo, Felipe? Treta lá, né? Por causa daquela treta lá, e posteriormente a gente poderá divulgar o porquê. Não, tem que fazer uma mexinha ainda e deixar a galera na vontade de saber o que é. Suspensão, tem que ter né? um pouco de pimenta aí. Tem que ter uma pimentinha. Tem que ter. Bom, então, a gente vai tratar hoje, né, dessa origem. Sim. A nossa proposta é que durante esses episódios que virão, né, este e os próximos, nós possamos falar mais sobre o forró, sobre suas origens, sobre os impactos desse gênero musical na nossa sociedade, na nossa vida, né? Na construção da nossa cultura como um todo. Então, eu quero iniciar fazendo uma pergunta. Para você, por que o forró deve ser considerado uma manifestação cultural importante? Eu já começaria dizendo que não deve ser. É, né? Exato. Para mim, é. Para mim também, você. Com certeza. Então, fechou. Então, vamos... Por quê? Correção. Por que é uma manifestação cultural importante, Felipe? É interessante falar sobre isso, porque assim, se a gente for... A gente estava falando sobre agora há pouco, sobre a questão do avanço, da tecnologia na música e tal, e que eu acho interessantíssima, porque tem dois lados, né, na brincadeira aí, na conversa. Um lado é que antigamente tinha uns grandes estúdios que... E isso não é falando mal, é só a realidade detinham todo o poder ali das gravações, precisavam ter altos investimentos e agora está democrático, né? Sim, sim. Apesar também de outras questões que a gente pode discutir sobre isso e tal. Mas assim, cada um tem os seus 15 segundos de fama, cada um consegue mostrar o seu trabalho sem precisar de ter um investimento que às vezes a pessoa não tem, coisas desse tipo. E fazer isso através de algo que é nosso, né? Assim como o samba, porque eu gosto muito de falar sobre o samba também. Obviamente que tem as influências das música europeia, música africana e tal, assim vai. Mas o desenvolvimento, mesmo a ginga, é nossa, né? Sim, sim. Inclusive, eu estava falando mais cedo sobre isso. Um colega meu de trabalho falou assim sobre os japoneses tocando samba, tocando forró. Vocês já viram o vídeo disso? Axé também, que eu vi agora há pouco tempo. Exatamente. Eu vi um vídeo deles tocando a música da Daniela, né? A galera super banda, percussão e tal. Enfim, mas por que eu estou falando sobre isso? Eles conseguem tocar a nossa música. Não é por uma questão de falta de habilidade em tocar, não é falta de habilidade musical. Mas tem uma coisa que é só nossa, assim como a gente tocando... O brasileiro tocando jazz, tocando rock, não é igual o norte-americano tocando rock, né? Tá no sangue. Isso. Então, eu acho que essa coisa da preservação, de dizer, é uma questão de identidade mesmo, sabe? Eu vou muito por esse viés, assim, de pensar que a gente precisa... tá preservando cada vez mais o que é nosso e tal. Até porque
é nosso. Em resumo, Com certeza. Exatamente, com certeza. Em resumo, faz parte da nossa vida, principalmente enquanto nordestinos. Não é verdade? Sim. Então a gente sabe que o forró, ele é muito característico nosso, né? É muito baiano, muito pernambucano, muito cearense, né? Muito brasileiro, vamos colocar tem vários assim. mitos sobre o nome do forró, né? Tem gente que Exato. Eu ia fala- falar, inclusive, sobre Então fique isso à vontade, agora, por né? favor, fale. O primeiro deles, que eu acho que a grande maioria já ouviu falar, é sobre o próprio nome, né? Forró, que veio da Europa como uma festa para todos. For all. Né, que traduzido seria para todos. E aí abrasileiramos e aí chegou no nome forró. Mas mesmo com todo essa transformação, tem o que você trouxe, né? Existe uma pimenta, existe um cominho, né? Existe um coentro que deixa... Aquele tempero brasileiro. Isso. Existe a Sabe? palma. É isso, A palma, a flor. com certeza. A flor. Eu ia dizer outro nome aqui, Ave sem querer. Maria. Não pode não, pode não. Não pode. Não. Mas aí caiu no gosto do nordestino. E aí sabe como é que é? Nordestino sabe fazer Sim, o forró de verdade. Seja ele ou a música samba, ou reggae, ou pagode. Caiu na mão do nordestino. E você sabe como é que Você é. falou do reggae, eu me lembrei das falas de Luiz Gonzaga, né? E Dominguinhos entrou muito nessa onda. Uhum, Aí a gente fala do isso. Dominguinho de novo. De que o reggae é o shot descarado, né? Isso. Essa parte, enfim, outro grande nome aí pra fortalecer essa Demais. tese da gente. Com certeza. Exatamente. E você, Felipe, que também é músico, né? Trabalhou durante muitos anos como guitarrista, né? E hoje está na produção musical também. Como é que você enxerga o forró como algo marcante para sua vida? Bom, quando eu comecei, minha primeira banda a primeira banda que eu participei era a banda de reggae, né? Uhum. De reggae roots. E é engraçado porque muitas vezes eu me via, tava tocando reggae, mas na minha cabeça tava tocando forró. Cabeça de TDAH, né? Sei como é que é isso aí. E aí eu ficava nessa viagem, assim. E engraçado que nessa mesma época que eu comecei a tocar o reggae e tal, eu devia ter uns 14 anos por aí. Meu pai me disse uma frase que para sanfoneiro bom não tem fole ruim. Aí depois eu descobri que essa fala era de Luiz Gonzaga também. E é nessa... Tá, aí... Aí continua. movimentou. E nessa coisa de associar essas falas, né? Tô meio fugindo do assunto, mas é porque o Luiz Gonzaga ele tem muita representatividade na minha vida. Demais. Luiz Gonzaga. E tinha um lance assim de associar esse balanço que o reggae tem, que obviamente veio de outro lugar, né? A gente tem a referência Bob Marley e tal. Mas tem exatamente, tem esse swing do reggae roots que traz esse balanço que a gente vai associando aqui, né? Uhum. Que aí também vai aprofundando mais, a gente vai entrando na coisa da Mãe África, né? Isso. Enfim, tá todo mundo interligado. Tá tudo conectado. Tá tudo conectado, exatamente. Essa que é a verdade. E aí, como músico, eu comecei a perceber essas conexões das coisas. Que aí, assim, a gente vai para fora e depois fica, né? E volta, vai pro introspectivo de novo, né? Porque, assim, no momento que você começa a enxergar coisas da nossa música, na música dos outros, a gente percebe que aquilo é importante. É um ponto. E a mesma coisa quando a gente percebe, a gente absorve tanto dos outros, né? E enxergar isso na música dos outros também é enriquecedor. Com certeza. Exatamente. Aí, o porquê eu tô falando isso? Quando eu estudei, que foi uma passagem muito curta, inclusive, num curso chamado UPB, que era no CFA com o maestro Letieres Leite, grandiosíssimo. Ele falava muito dessas conexões, né, das músicas, as claves e tal. Aí você vai entendendo por que aquilo bate em você, sabe? Então, assim, a importância do forró, como eu já falei, da identidade, é entender que isso ele vai permeando ali por geração em geração, sem perder o tempero, como a Andresa falou, sem perder a essência mesmo do povo nordestino e tal.
uma coisa que a gente sempre falava na faculdade era a análise da Asa Branca, né? Asa Branca é uma música, para quem é músico, né, sabe que é uma tonalidade maior. Sim. Mas ela remete uma tristeza ali, tem uma carregada de uma lamentação, né? Um lamento Mas mesmo. Mas a gente, quando a gente estuda o acorde maior, primariamente, a gente fala, não, é um acorde que tem uma sonoridade mais alegre. Então, pô, era para ser na tonalidade menor, era para ser uma música triste. Então, assim, você começa a perceber que existe coisas muito mais profundas que a academia, a faculdade, o estudo teórico não consegue explicar. É coisa mesmo da música, né? A música é incrível e o forró é um grande exemplo disso. Né? Exatamente. Trazendo a sardinha para o nosso lado de brasileiro, de nordestino. É que, na verdade, a cultura nordestina é contagiante. Ah, muito, cara. E a gente tem esse lance do energia, acolhimento, né? Bate assim, e a gente recebe aquela energia, sabe, do nordestino. Ainda mais quando vem o forró junto. Aquela coisa, não tem a tristeza. Aquela coisa de dançar agarradinhos. Isso. No cangote. Então, Aquela coisa que só o nordestino a gente tem, vê né? como a tristeza, mas na verdade não é a tristeza. Está transmitindo alegria, algo que está mexendo profundamente. Sim. E é o que o nordestino consegue passar para quem está ouvindo, para quem está sentindo. É um negócio incrível, cara. Demais. A gente para pensar. Assim, tem gente que usa música para estudar, tem gente que usa música para meditar, e assim vai. Mas o comportamento da música brasileira, sobretudo, para mim, é um negócio que é de alma mesmo, sabe? Verdade. Eu sou apaixonado por jazz, ouço jazz quase todos os dias também. Mas, falando de Dominguinhos como exemplo, dá vontade de chorar, cara. Só de pensar nas músicas do... Os olhos deles estão brilhando mesmo, de verdade. Eu tô vendo aí a emoção dele ali. De novo, eu falei de novo. Porque isso é sinal que ele tá por aqui. Ele tá aqui, pô, desse lado aqui. Ele tá aqui participando da conversa aqui com a gente. Então, assim, tem essa coisa, assim, eu realmente me emociono muito com... E aí a gente volta para a conversa do bastidor, né? A gente falou aqui de uma das obras dele. Uma música que me emociona muito é Retrato da Vida, que foi escrita por Djavan, né? A melodia dele, Dominguinhos. E aí Djavan colocou a letra. E Dominguinhos tinha uma coisa coletiva também que eu acho legal, que é uma coisa também muito do nordestino, né? Do acolhimento, do coletivo, né? Dominguinhos fazia as melodias e falava assim: ô Djavan, escreve aí, sabe? Ô Gil, escreve aí. Tem um relato no DVD Fé na Festa, de Gil. Aí quando Dominguinho sobe ao palco para tocar Lamento Sertanejo, aí Gil contou essa história, né, lá na hora. Aí falou assim: ó, Gil, tá aí a melodia, mas o nome é Lamento Sertanejo. Ou seja, ele queria que Gil colocasse a letra, mas não queria que isso fugisse do tema que ele já tinha incorporado, né? Da música, da melodia dele. Então, assim, Dominguinhos é uma força da natureza. Ele expande, né? Transcende, né? Transcende. Exatamente. Isso mesmo. Enfim. Bom, a gente vai fazer uma pausa agora para que a gente consiga perceber nas ruas o quanto as pessoas sabem sobre o forró. No nosso quadro Você Sabia? Estamos aqui no coração da cidade de Lauro de Freitas, a Praça João Martiniano Maia, Praça da Matriz. E vamos saber das pessoas da rua o que elas sabem sobre a origem do forró? Olá, tudo bem? Qual é o seu nome? Edna. Me diga uma coisa, você gosta de forró? Gosto muito. Gosto. A música tendo conteúdo eu gosto. Também não é um forró, aqueles forró esculhambados, sabe? Com certeza. Amo, amo, amo. Que coisa boa. E você sabe a origem do forró, Gabriel? Rapaz, a origem do forró, eu acredito que ela é baiana. Por ter essa repercussão toda aqui, o principal São João do Brasil acontece na Bahia, né? Nos interiores da Bahia, eu acredito que é originado da Bahia. Não sei. Que nem eu já disse, é nordestina, né? Se eu estiver errado, alguém me corrige. Rapaz, eu sei mais ou menos que foi formado por Luiz Gonzaga, né? Nosso velho Chico, Luiz Gonzaga.
formado por 3 instrumentozinhos básicos, né? Que é o triângulo, a sanfona e a zabumba. Coisa boa, viu? Muito bem, já sabe da aula. Voltando para os estúdios, aqui com o nosso Forrocast, uma produção da Lei de Incentivo do Programa Paulo Gustavo, Conselho Municipal de Cultura do município de Lauro de Freitas, Secretaria Municipal de Cultura, Governo do Estado da Bahia, Secult. Bom, voltando ao nosso bate-papo, vamos à exploração das origens, né? Sim. A história do forró propriamente dita, vamos falar mais de raiz, que é onde exatamente a gente gosta, né? Exatamente. Eu trago para você uma pergunta, Lipe. A música, ela tem poder de resgatar memórias, né? Sim. Inclusive, memórias muito afetivas, como você já estava aí se emocionando, se arrepiando, né? Isso fica muito nítido quando a gente fala sobre o que toca o nosso coração. E é por isso que a gente faz a ponte da arte com a história de vida das pessoas. E aí, falando de forró, a gente não pode deixar de falar da história do nordestino. Sim. Né? Nossa região, ela tem características únicas, né? Tem uma peculiaridade, uma particularidade, e é muito diversa, é plural. Afinal de contas, se a gente for olhar geograficamente, são 9 estados, você já começa aí. Isso é verdade. Então, falando de forró, vamos debater um pouco a origem desse gênero? Sim. Vamos lá. Sim. O que é que você vai começar de falando? Bom, vamos trazer, né, sobre a origem mesmo. De onde será que partiu essa fusão começou? da zabumba com triângulo, sanfona? Eu sempre uso isso nas minhas aulas, inclusive. Porque, assim, Luiz Gonzaga é o grande engenheiro do negócio. Onde tudo né? começou, né? Exato. É o cara que estava ali, filho de sanfoneiro, né? Sanfoneirinho é. Exatamente. E tem a música falando sobre isso, né? Da pompa dele quando voltou, né? Vou tocar com o Januário e tal. Exato. Mas, assim, o que mais me chama a atenção é... Porque, assim, naquela época, o forró, logo nessa fase inicial de Luiz Gonzaga, tinha muito da sanfona sozinha, né? As influências da música italiana e tal. Isso. E a zabumba entrou logo em seguida, né? E aí o cara lá que tocava a taboca, o triângulo, ele, tá faltando um som aqui, e é esse aqui, né? O cara foi muito certeiro e tornou aquilo... Não, ele foi genial. Genial. Velho, quando a gente fala de música brasileira... Djavan já falou sobre isso também, né? Que a maior referência dele é Luiz Gonzaga. Sim. Saiu uma entrevista falando o Samurai Brasileiro, uma viagem assim. Isso já tem alguns anos. E aí ele falando que a influência dele é Luiz Gonzaga e Beatles. Como um bom nordestino que é, né? Alagoano, exatamente. Ele precisa trazer a referência também, né? Não pode deixar. E aí, outra coisa que me chama muito a atenção em Luiz Gonzaga é que você percebe que pra época e pra um cara de autodidata, um cara que não tinha estudo formal, né? Tem umas histórias interessantes dele, né? Inclusive várias engraçadas e tal. Tem a coisa de harmonias rebuscadas vou começar a falar de coisa técnica aqui, desculpa. Fique à vontade. Mas tipo assim, quando a gente fala de música simples, a gente pensa lá 2 acordezinhos, né, tal, não sei o quê, mas o cara já vinha com cadências jazzistas, né, basicamente, né, se a gente for pensar de uma maneira mais simples de resumir, de abordar 251 menor, 251 maior, né, Sala de Reboco é um exemplo Exato. disso. Transpondo a harmonia, né, modulando para outras tonalidades, então assim, e um cara que, como eu falei, não tinha um estudo formal, era um cara que aprendeu a tocar do ouvir, então, e aí foi construindo um gênero musical, consolidou, né? Isso. Um gênero musical com base do que ele sentia, Instintivamente. Isso, no instinto, e é fantástico, assim, é realmente de um cara gênio, assim, eu não vejo outra explicação, sabe? Do cara não ter uma informação tal no tempo em que ele vivia, porque não tinha esse negócio de dar 2 cliques na tela. Afinal de contas, em 1940, né? Exatamente. E não tinha essa coisa rápida. Você tinha que se comunicar, era carta. Isso. Que levava meses para chegar. Muitas vezes, quando Exatamente. chegava, que existiam regiões onde nem chegava. Sim. E aí, outra coisa, né? Desculpa, Tim. Quando a carta não chegava,
ao seu destino, tinha através de boca. O recadinho, né? recado de Que ia boca. passando de boca em Que Eu boca. acho que é o mais boca. bonito, inclusive, né? Porque assim, além... Eu cheguei a alcançar isso aí. O recado de boca em boca. Você é antigo, hein, meu filho? Deus te abençoe. Eu tenho uma resenha pra contar assim, mas não posso, porque é de uma pessoa muito famosa, muito Eu cheguei a conhecida. alcançar Agora, isso aí. Calma. Não pode, não Segura. pode. Mas ela largou uma parada assim em cima no evento, né? Enfim, mas sigamos. É porque, enfim, né? Mas assim, essa coisa da construção dele, e você vê que outra coisa interessante é que à medida com que ele foi desenrolando ali, ele foi trazendo mais gente. Sim. Elba, todo mundo, o próprio Dominguinhos, e eles falam, Dominguinhos não mais, né, infelizmente, mas assim, Fagner, todo mundo Isso. fala muito dessa coletividade que Luiz Gonzaga tinha, né? Isso. Uma grande parceira também que ele teve também, Marinês. Oh, com certeza. O Isso. velho Jackson do Pandeiro. Pandeiro, sim. Isso aí. Que outra ideia dele também, né, de Exato. botar o pandeiro ali dentro do... Isso. Misturou a batida do samba em cima do forró. E foi o que trouxe as variações, né, dentro do Exatamente. gênero. Que Um casou- shot, baião, chachado, que casou coco, perfeitamente com o rastapé. o arrastapé. Com aquela batida swingada. Sim. Cara, Eu li uma vez, você foram falou um crânio genial em relação a isso aí. sobre Jackson do Pandeiro. Eu li uma vez, não lembro onde, que Jackson do Pandeiro tocava muito em hotel, né, no Rio de Janeiro e Isso. tal, essas coisas. Aí que a forma dele tocar também foi... Você vê que quem é gênio, ele tá aberto a receber, a perceber as coisas, né? De pegar influências do jazz Uhum. e colocar no pandeiro e traduzir isso para dentro da música brasileira e criar uma linguagem. Pegar, O cara é pegar uma genial, mesclagem pô. de um chorinho e colocar em cima também. Velho, é coisa de gente que não é desse mundo, de fato, né? Exatamente. Não pertence a esse plano aqui. Surreal. É o verdadeiro dom que Deus deu, né? Exatamente. Já vem de berço, tá no sangue, tá no corpo, tá na alma. Então, Que é inexplicável pela ciência. exatamente. Ciência nenhuma consegue explicar. A ciência pode chegar aqui e querer fazer várias pesquisas, mas não vai conseguir. porque Agora, eu acho que essa galera só vem pra cá pra mostrar que lá é um negócio assim, sabe? surreal. Não dá nem pra descrever, porque, velho, você pega nomes, como a gente falou já aqui várias vezes, Jackson do Pandeiro, Marinês. Aí eu sempre vou, né, lá fora, assim, Elis, que era sobre-humana também, né? Essa galera vem aqui e mostra, ó, existe um lugar. Aquele também, Que- aquele outro gênio também que morreu aí, aquele que cantava samba, que deixou o legado pros filhos aí. Rapaz, não. Bezerra foi há pouco tempo. Ele é bem antigo, que deixou a filha cantando, Luciana, e o filho lá. Jair Rodrigues. Jair Rodrigues. Mas Jair Outro Rodrigues é o gênio. nome do hip hop brasileiro, Exatamente. pô. Exato. É o primeiro hip hop brasileiro. Deixa que de, E aquele outro brasileiro que tentou imitar o James Brown, como é o nome dele? Wilson Simonal, Jorge Benjó. sim, Também, sim. grande... Os caras têm essa influência do Não funk, né? Da black music, né? Exato. E a gente, querendo ou não, a gente tá falando de música preta, né? Exato. Que é uma parada, enfim. Que A gente vai dá durar pano 5 para horas aqui, 10 muito horas. papo, né? Exatamente. Dá muito espaço para muita conversa. Mas já que a gente está falando de vários gêneros, né? E dos vários estilos que existem no forró, a gente citou aqui o shot, baião, chachado. E todos os estilos, querendo ou não, que todos os estilos combinam com o forró. Exato. Pois é. Tanto é que no nosso repertório, né, a gente traz nosso slogan como tradição e inovação. Exatamente. A gente estava falando, inclusive, sobre isso aqui a pouco, antes de nós iniciarmos, né, o nosso programa, que é uma marca nossa de trazer elementos do pop, elementos da música popular Do reggae, brasileira. do funk, E isso do para dentro do samba, nosso do jazz, repertório, como incorporando você forró. falou que Sim. gosta muito do jazz. Ah, eu gosto. Então, tudo que envolve musicalidade, a gente está trazendo para o forró. Pô, mas Exato. isso é forró. E Forró é coletivo, Exato. né? Justamente. Com inovação, com cara nova, sabe? Com roupagem nova, dançante, balançante. Sim. Que a galera possa curtir. Não, gostei de tal música assim que eles tocaram, mas a pegada em forró. Que diferente. Ficou perfeito, sabe?
aquela coisa assim, não, eles deixou um gostinho de quero mais. Claro. E tem que ter o gostinho de quero mais. Isso aí. Tem que ter. Tem que haver, até porque a gente fala... a gente conversa beça. Estava falando justamente sobre essa dificuldade que o público de hoje tá tendo, né? Porque, assim, as pessoas acham que estão preservando o passado, tocando a mesma coisa. Sendo que o forró, como exemplo, é vasto. A gente falou aqui de Amelinha, falou de Marinês, falou... E por que a galera não bota essas músicas no repertório? Quando coloca Meu amigo, lá no final do show. se você for lá nas redes sociais e procurar Marinês, é tanta coisa bacana que Marinês tem. Um repertório muito bom. Muito rico. Aquele autêntico, raiz mesmo, sabe? E que fala de vivência, né? Exatamente, do sofrimento, sabe? De você estar assim, levantar e a lágrima correr nos olhos e olhar pro céu. E vir aquela coisa assim, sabe? Sim. E de repente vem aquela letra assim, você faz... É conexão. Conexão. E aí, já que a gente está falando dos estilos, né, musicais que compõem o forró, que estão dentro do bojo do forró, qual, Felipe, seria o pontapé inicial para esse grande gênero, né, tão robusto, tão farto, se tornasse conhecido pelo Brasil afora, mundo afora? O que é que falta? Você acha que falta alguma coisa? Tem alguma barreira? Na verdade, Precisa ser quebrado? Na verdade, eu gostaria de saber qual foi o pontapé inicial, né? Então, a gente de onde partiu? A timeline aí, né? Isso, vamos construir uma timeline. Assim, na minha perspectiva, eu acho que o forró, ele, insisto, na coletividade, né? O lance do dançar agarradinho, sabe? Essa coisa de mexer com o corpo, né? Tudo que mexe com o corpo é muito chamativo, é muito bem aceito. Sim. Principalmente para quando se fala de Brasil, fala de África, tem muito essa... Uma vez eu estava com um africano, ele falou assim, lá a força da gente está na perna, né? Falando sobre a questão da dança e tal, que é uma manifestação muito importante para eles, né? A dança é um negócio... É a identidade deles. Exatamente. Isso. E aí, o que é que acontece? O forró traz muito essa questão da dança, né? Apesar de estar falando, como exemplo, né? Que a gente falou aqui do Asa Branca. Quando ele ia até... Mas a música tá... É swingada, né? Tem um swing. Uhum. Então, eu acho que tanto a questão... Até porque também o tempo que esses caras viveram, Gonzaga, Marinês e tal, tinha muito dessa questão da reflexão, tinha um lance de cantar as dores e tal. Até para levar, de fato, a história do povo nordestino, Exatamente. né? Das vivências, de fato, Exatamente. que o povo nordestino tinha e que era marginalizado, era excluído. Exato. E aí a gente entra até numa pauta... O próprio Jacques do Pandeiro. Isso, e a gente entra até numa pauta de xenofobia, né? Que é uma outra conversa. Para chegar... Tem que ser um outro forrocast. Onde ele quer. Exatamente. Acompanhe. Mas com a sua luta e dedicação, ele chegou lá, ele conseguiu chegar. Justamente. Não, cara, porque assim, ó, a gente fala... a gente acaba, como a Andresa falou, né? Xenofobia e tal, não sei o quê. O cara que vem do Nordeste, lá do sertão, do sofrimento lá e tal, não sei o quê. Primeiro que ele não vai ser muito bem aceito nas grandes populações. Isso é né? verdade. E quando ele chega nas grandes populações, ele vem para assumir lugares... Estou falando daquele determinado ponto, né? É o sonho, é a história do sonho americano. Isso. Né? Eu vou para lugar tal porque eu vou a meritocracia, para melhorar de né? vida. Vou para melhorar de vida, porque lá eu vou me esforçar e tal, não sei o quê. Eu vou sustentar minha família que está lá. Então, muitas vezes, ele não consegue acessar um lugar de maior destaque profissional, né? Então, aí, isso já se faz repertório para a manifestação musical dele. Uhum. É a história do... A forma de protestar, né? É, sim, e era sobre isso música que eu ia de falar. protesto mesmo. Porque, assim, quando a gente ouve aquela música lá... Pode criar uma polêmicazinha aqui? Quando a gente ouve aquela música lá... Um dia que eu saí de casa, minha mãe me disse... Não é um cara lá do Sudeste, não é um cara do Centro-Oeste. É um cara nordestino, pô. Uhum. Justamente. A história é de um nordestino, entendeu? Então, assim... a sociedade, que sabemos quem... fez com que todo o resto acreditasse que aquela história não era de um nordestino. E aí diminui ainda mais a nossa genialidade, a nossa expressão musical, artística e tal. Então tem todo esse contexto. Mas é um negócio tão forte
mesmo com tantas barreiras, como você falou, é um negócio tão forte, tão presente na vida das pessoas, as pessoas absorvem tanto isso, que não tem como você não levar isso para frente. Verdade. Entende? E mesmo nessas dificuldades sendo cantadas ali, como Asa Branca, como Assum Preto, Sim. né? Também vem a parte, olha, isso aqui tá muito bom, isso aqui tá bom demais. Né? Então, pô, o cara passa a vida toda lá trabalhando, lá batendo martelo, Isso. mas no final de semana ele vai curtir o forró dele, né? Hoje a gente já tem uma visão diferente, né? Até por conta do avanço da sociedade. Mas eu acredito que o viés, isso é o que eu tenho entendido, né? Diante das minhas pesquisas e tal, que a gente conseguiu dar o pontapé através dessas vivências do cara lá que está sofrendo, que saiu de onde ele estava, da vida difícil lá, da seca, foi para a cidade, e aí a manifestação que ele tinha era a música, como exemplo, e aí que é um pouco também da história de Luiz Gonzaga, que serviu o exército, né? Isso. Dominguinhos, que foi tocar na cidade grande, e assim vai. Dominguinhos, inclusive, tem relatos que numa noite ele tocava tipo 20 horas, né? E baile por trás de baile, sabe? E tocando repertório diferente, não só forró, mas tocando jazz, tocando bossa nova, tocando, sabe? Então, assim, é coisa de gênio mesmo, pô. Exatamente. Isso aí. Bom, já que a gente entrou no contexto histórico, a gente vai fazer agora uma pausa com o nosso professor, que vai trazer muito mais sobre essa especificidade da participação do forró para a composição do nosso povo, da nossa sociedade, especificamente da região Nordeste. É quando o vento sacode a cabeleira, a lança toda vermelha. Um olho cego vagueia procurando por um. Se você gostou desse ritmo e não conseguiu ficar sentado nem parado ouvindo ele, então você precisa ouvir o que eu tenho para lhe dizer sobre o nosso querido forró. Olha, isso aqui tá muito bom, isso aqui tá bom demais. E aí, meus amores e minhas amoras, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Átila e hoje nós vamos falar aqui um pouquinho da origem do nosso querido e mais gostoso ritmo brasileiro, que é o forró. Você pode ser roqueiro, você pode ser metaleiro, você pode ser pagodeiro, você pode ser até sertanejo, mas todos nós somos forrozeiros, e isso não tem exceção. É só tocar uma musiquinha de forró que já tá todo mundo ali, ó, sacudindo os ombrinhos, já tá todo mundo ali pensando em coisas maravilhosas que acontecem nesse período. O forró é uma música tipicamente nordestina, e nós tocamos ela praticamente todos os períodos do ano, sobretudo no período das chamadas festas juninas, que é o período de junho. Existem alguns estados aqui no Nordeste que a comemoração das festas juninas dura literalmente o mês de junho inteiro. Isso é muito importante, porque aquece muito a economia, transfere a nossa cultura também para outros estados e, é claro, faz com que a gente fique muito feliz. Vale entender o seguinte, o forró ele é uma mistura de culturas. E quando eu digo mistura de culturas, eu estou falando da mistura dos nossos 3 povos originários. Os povos originários, os nativos indígenas, onde eles nos trazem, sobretudo, a dança em cima do chão batido. Então aquele negócio de bater o pé e aquele negócio daquela coisa ritmada, isso é uma contribuição dos nossos queridos indígenas. Já os povos africanos, eles são responsáveis por aquele molejo, aquele remeleixo, aquela questão que envolve a sensualidade dentro do forró. Quando você consegue fazer aquele ritmo, 2 para lá, 2 para cá, com o movimento do ombro e o movimento, sobretudo, dos quadris, isso é uma contribuição dos povos africanos. Já os povos europeus, eles são responsáveis por trazer aquela coisa ritmada dos braços. Então, quando você abraça e que você levanta o bracinho, que você dá aquela puxada e dá aquela cantada no meio do cangote, debaixo do ouvido, que traz aquele arrepio, isso é uma coisa europeia. É claro que a coisa do arrepio e do cantar no ouvido é uma coisa bem brasileira. Sobre o nome forró, a expressão forró, nós temos algumas divergências. Como assim? A palavra forró mesmo, ela é intitulada ou ela é verificada a partir do ano de 1937. É quando se tem o primeiro documento que tem a palavra forró. Entretanto, esse nome forró, ele tem algumas origens distintas. Por exemplo, uma das origens que é atribuída ao nome forró, ela vem do nome forró-bodó. Forró-bodó é uma contribuição africana que significa bagunça. E venhamos e convenhamos, o forró é uma bagunça muito gostosa. Já a outra origem, ela remonta, sobretudo, o período em que Pernambuco recebeu
uma ferrovia e os ingleses eram responsáveis pela construção dessas ferrovias. Com o objetivo de chamar mais a população e, sobretudo, para agradar a esse pessoal ao qual eles estavam construindo a ferrovia, eles faziam várias festas e essas festas elas eram abertas ao público. E que, em inglês, significa for all, ou seja, para todos. Então, essas duas nomenclaturas, elas podem ser associadas ao nosso querido forró. E é nesse momento que a gente tem algumas dificuldades em entender realmente qual é a origem da palavra forró. Mas o forró mesmo, ele começa a ser conhecido não apenas no Nordeste, no Brasil como um todo, a partir do nosso queridíssimo Luiz Gonzaga. Duas músicas foram muito importantes para a construção e a divulgação do forró, sobretudo na região sul e sudeste do nosso querido estado brasileiro. A famosa música Forró do Mané Vitor, que é essa que vocês estão ouvindo aqui agora. Seu delegado, digo a vossa senhoria, eu sou filho de uma família que não gosta de voar. E a outra, que eu gosto até mais, é a famosa Forró no Escuro, que é essa que vocês vão ouvir nesse momento. Meu amor, não vá-se embora. Não vá-se embora. Fique mais um bocadinho. Um bocadinho. Se você... Eita, que não dá para ficar parado ouvindo música do forró, não é verdade? Mas esse forró e esse momento em que o Brasil vive, que é a década de 50, é também chamada de anos dourados. E esses anos dourados, eles não se restringem apenas ao Estado brasileiro. Mas esses anos dourados, ele também passa por todo o mundo. Em vários estados do mundo vão ter novas melhorias. Vamos primeiro falar do Brasil. O Brasil, ele vive um período pós-ditadura de Getúlio Vargas, onde ele governa o Brasil de 1930 a 1945, pós-Segunda Guerra. A partir desse momento, nós vamos ter uma modificação dentro do cenário político brasileiro. Essa modificação dentro do cenário político brasileiro faz com que o Brasil passe a investir agora em indústrias. Indústrias essas que serão instaladas, sobretudo, na região sudeste do estado brasileiro. Mas, Sátila, por que na região sudeste? Gente, vamos entender que no Brasil, na década de 50, a capital do estado brasileiro era o Rio de Janeiro, que fica na região sudeste. Então, ficava mais fácil para o governo observar, tomar conta, cobrar, fiscalizar todos esses grupos. Mas o fato dessas indústrias irem para o sudeste fez com que, de certa forma, houvesse uma migração muito grande de outras regiões para a região sudeste. Como é o caso, por exemplo, do Nordeste. Nós tivemos muitos nordestinos, sobretudo sertanejos, saindo de uma vida que estava de seca para tentar as suas melhorias econômicas na região sudeste. Com isso, eles levaram também a sua cultura, e entre elas o nosso maravilhoso forró. Em contrapartida, essa questão que envolve o êxodo rural e essa migração para a região sudeste traz também alguns problemas bem importantes. Por exemplo, com a chegada muito grande de muitas pessoas, nós tivemos os problemas envolvendo a urbanização, como, por exemplo, moradia para todo mundo, educação, saneamento básico, saúde de qualidade e até mesmo a questão do deslocamento. Então, tudo isso ficou muito complicado de se resolver em um período muito curto, que foi desse período de migração do Nordeste para a região Sudeste. Mas é na década de 50 também que nós vamos ver o Juscelino Kubitschek tentando promover o seu chamado Plano de Metas. Esse plano de metas ele visava fazer com que o Brasil desenvolvesse 50 anos em 5. Então ele vai promover esses investimentos, sobretudo na infraestrutura do Estado brasileiro está precisando. Nós vamos ter melhorias no saneamento básico, muito poucas. Nós vamos ter melhorias nas moradias. Nós vamos ter melhorias, inclusive, no translado entre os estados e outros. Porque Juscelino Kubitschek, ele entende que o Brasil ele precisa se intercomunicar. Por isso que ele vai transferir a capital do Brasil, do Rio de Janeiro, para Brasília, que fica hoje no estado de Goiás, literalmente no centro do estado brasileiro. No mundo também nós vamos ter os anos dourados. Apesar da gente viver um período do auge da Guerra Fria, onde nós temos a guerra ideológica entre os Estados Unidos, com a sua ideologia capitalista, e a União Soviética, com a sua ideologia socialista, nós vamos ter várias melhorias, sobretudo nos avanços tecnológicos. É na década de 50 que nós temos o primeiro satélite artificial sendo lançado para o espaço, que é o Sputnik. Além também de nós termos o primeiro ser vivo que vai ser lançado ao espaço, que é a nossa querida cadela Laika. E é também na década de 50 que nós temos o primeiro transplante de órgão, fundamental para a sustentação
e, sobretudo, para uma longevidade da vida de nós seres humanos. Voltamos para o estúdio, né? Vamos aqui retornar a nossa pauta, sem antes deixar de agradecer, né, aos nossos patrocinadores, a quem está apoiando esse projeto acontecer. Então, o Governo Federal, o Ministério da Cultura, Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas, Governo do Estado da Bahia, a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, Conselho Municipal de Cultura de Lauro de Freitas, Programa Paulo Gustavo. Voltando à pauta, né? A gente vai agora... Polemizando. Depois de uma polêmica, agora a gente vai passear pelos repertórios, né? Pela música propriamente dita, que era ouvida lá quando tudo começou, né? Quando esse processo de divulgação mesmo do forró para o Brasil e para o mundo se deu, né? Quando o Brasil percebeu, opa, o Nordeste tem ali contribuições para o nosso cenário musical, né? Lá em 1940, quando Luiz Gonzaga começou a expandir os seus trabalhos, né? Em parceria com Humberto Teixeira, outro nome importantíssimo, né? Que a gente não tinha citado ainda. Mas vamos lá falar desse repertório, vamos falar dessa construção e dessa divulgação. Como é que você acha, Felipe, que isso conseguiu chegar tão forte nas demais regiões brasileiras, mesmo com todos aqueles pontos de atenção, né, que a gente citou aqui, como a rejeição até a nossa região, em virtude de todo o contexto social, todo o contexto de vivência mesmo que a gente tinha. Como é que você acredita que Luiz Gonzaga, que é um nome mais forte, né? Afinal de contas, é o rei do Baião. O professor, né? O professor de tudo. O mestre. o arquiteto, o nosso né? mestre. O mestre, né? Como foi que ele conseguiu... Do moído, do lereado todo. Do tempero. Não é? Né? Então, como foi que ele conseguiu chegar tão longe, levar a nossa identidade, levar a nossa cultura e nossa vivência, nossa identidade para o Brasil? A gente já chegou a falar sobre isso aqui, né? O lance da história, né? Ele cantava história. Isso, ele cantava histórias. Cantava história. Lamentos. Exatamente. Né, que retratava exatamente essa vivência do nordestino, do vaqueiro, do boiadeiro. Exatamente. Né, Inclusive, ele tem uma música que ele canta, se eu não me engano, a morte do vaqueiro. Sim, Uma sim. música muito bonita, muito forte. No recorte tem que ter esses trechinhos de música. Sim, tem, entendendo. Desculpa aí, foi mal. E ele canta a morte do vaqueiro, uma música muito bonita. Eu já até gravei uma vez. Eu gravei, até mandei pra você. André, só pra aqui. E você, isso aqui é muito forte. Eu falei demais. Não, eu falei de Assum Preto aqui agora há pouco, né? Uhum. E Assum Preto, ele é um lamento também, né? De... né? É bonito. Olha, ele se arrepiando de novo. E sem contar também que ele também, o nosso mestre Gonzaga, ele colocou algo voltado à religião também, como a música de Maria, se eu não me engano. Sim, que a religiosidade era muito forte, muito né? forte. Continua sendo, na verdade. A fé deles ali também. É. E ele colocou isso também no gênero do forró também. Então, eu tava até vendo Inclusive, o ritmo seresta, se eu não me engano, já começa a vir daí também. Sim. Que o arpejo do triângulo, a batida, eu não sei como aquele camarada conseguiu fazer o diferencial. É o lance do... A gente vai ficar ritmo batendo na mesma tecla aqui do bolero, coletivo, das memórias, né? Vai ficar batendo nessa tecla aí. Porque o forró e o próprio Luiz Gonzaga traduz isso, né? E é importante ouvir essa questão, a sensibilidade, né? O que a gente sente quando a gente... Você vê que não sou eu só que estou me emocionando aqui quando eu falo dos caras, né? Exatamente. Tá no sangue, não tem pra onde correr. Mas assim, a gente para observar que a vontade que os caras tinham de fazer aquilo ali acontecer, né? E assim, numa perspectiva mesmo de se doar em prol da arte, né? Eu não sei se tinha... Eu não consegui ainda ver se algo relacionado a se tinham a sede por ganhar dinheiro, fama através da música. Eu acho que era mais pelo amor mesmo. Mas tinha, você percebe, eu também sinto muito tinha muito sentimentalismo. Pela paixão, sabe, do tocar, de ver o público dançando ali. Sim. Sabe, de bater o pé, como eles falam, vamos bater o pé no chão, sabe? Vamos acrescentar mais um ritmo, como você mesmo falou, chachado.
tem a ver com a batida no pé no chão. Exato. Sim, Inclusive, um dos elementos... E é o braço né? forte do nosso amigo Dominguinho. Ah, sem Exato. dúvida. Exato. Tá aqui. Tá aí, Fenomenal, fenomenal. Uma das variações, inclusive, é o arrasta-pé, né? Que tem esse Exatamente. nome propriamente dito, né? Que é o Isso. arrastar, o bater o pé no chão, né? Que traz muito mais ainda essa certeza da vivência, de ter literalmente o pé no chão, né? De trazer raízes. É como os meninos falam, vamos levantar poeira. Se não levantar poeira, pra mim não tocou forró. Tá errado. O Ó, forró uma tá coisa- errado. Não uma coisa tocou que eu me forró. Tem lembrei que levantar agora, uma poeira. que tem a ver com a pergunta, o que a Andresa falou. Eu vi uma entrevista de um cara chamado Sandro Reich, que é um multi-instrumentista de São Paulo que acompanhou os últimos anos de vida de Dominguinhos. Aí Sandro Reich, certa vez, num jantar, falou assim: Dominguinhos, fulano de tal vai tocar no próximo show? Aí disse que Dominguinhos, muito bem humorado, né, fez: vai tocar. Aí ele: mas Dominguinhos, ele não acerta uma nota. Aí ele: não acerta uma nota. Mas vai tocar. Aí ele ficou nisso, né? Aí ele: e aí, Dominguinhos, tal, ali, mas fulano de tal tá precisando. Sacou? Não é a grana, não é acertar a nota, não é... Tem uma parada ali que vem antes a coletividade da música. Irmandade. Irmandade. Sabe? Então, assim, eu acho justamente que o ponto principal dessa galera ter chegado até onde chegou, ter alcançado tantas pessoas, o lance da memória tá associado a isso, cara. Ao ser humano, sacou? Ao tocar o ser humano e não tocar aqui a música aqui, dinheiro Não caindo só na tocar um conta, instrumento. não é só, quer dizer, talvez eu esteja errado, não sei. Mas assim, para um relato como esse, você entende que é algo que vai além, né? Toca, né? E aí, Profundamente. quando a gente para analisar determinadas coisas, a gente entende assim que quando a gente ouve um acorde, a gente tem a emoção, né? Uhum. Mais alegres, mais melancólico, tal coisa, como a gente já citou aqui. Quando vem a melodia, é a memória, Isso aí. né? Então, você... Tururururiru, pururu. Pô, parabéns pra você, né? Exatamente. Não tem como você não... Aí você vai remeter a... meu aniversário e no ano tal, que não sei o que foi assim, assim, assado. A música, ela tem esse poder de te levar a determinados lugares que avião nenhum, que carro nenhum leva, né? Nem a própria ciência consegue descobrir. Cara, não, e aí que tá o poder da música nordestina. Justamente. O poder que esses caras tinham na mão, porque eles, enfim, digo de novo, pode ser que eu esteja errado, mas o que eu sinto desses caras nas manifestações, nas expressões musicais deles é exatamente essa coisa aí de tipo de fazer música porque quer tocar as pessoas, sacou? E não qualquer outra questão que a gente vê muito mais presente agora, sabe? Ponto. Bom, Felipe, foi um papo excelente, né? A gente falou... Ficou de quero mais. Ficou um gostinho de quero mais. Isso é muito importante. 2, o retorno? Olha... Parte 2, o retorno? Parte 2, o Não, retorno. senão vai durar 5 horas o próximo. Na verdade, Forrocast, esse programa Forrocast, né, é uma série de 5 episódios, né? Então, virá o próximo, sim. A gente vai ter o episódio número 2, né? Então, aguardem. Não, parte 2, o retorno que eu tô falando comigo. Senão o negócio a gente da não sai origem. daqui. Vai amanhecer. Entendi. Você fala de fazer a origem ponto 2. A revanche. O retorno. Mas sim, a gente vai ter outras oportunidades, né? Quem sabe esses 5 episódios se estendem, a gente vai ter uma outra oportunidade de retomar esses pontos e outros, Com né? fé em Deus. Ainda falando muito de música, muito de história. Foi um bate-papo muito bacana. Você curtiu, Sampas? Show de bola. Poxa, feliz. E eu você, fiquei muito Felipe? feliz de estar aqui com vocês, pô. Nem precisa falar, né? Você meu irmão. Dividir experiência com ele, não tem melhor. Que é isso? Com certeza, com certeza. Então a gente felizaço aqui. agradece imensamente a você
por estar aqui nesse bate-papo conosco. Sampas, meu irmão, não tenho nem o que falar de você, né? Não tem, não. Muito obrigada também por você estar aqui conosco, debatendo. Gratiluz. Né? A você que está acompanhando esse programa, eu espero que tenha gostado, espero que tenha se divertido, que tenha curtido a temática aqui trazida, né? E saiba que nós teremos um segundo momento muito em breve. E a gente encerra por aqui, né, esse show de informações, essa aula muito didática, né, que foi uma senhora aula. Aula de data mesmo. Pois é. Então, nós deixamos esse gostinho de quero mais para o próximo momento. Mais uma vez agradecendo ao governo federal, à Secretaria de Cultura do município de Lauro de Freitas, à Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas, Lei de Incentivo Paulo Gustavo, Conselho Municipal de Cultura, a Secretaria de Cultura e a esse espaço, né, onde nós estamos realizando esse programa. J. Costa, meu grande irmão, muitíssimo obrigada por tudo. Então, ficamos por aqui e até breve.